Mateus capítulo 11, versículo 20. O título diz: ai das cidades impenitentes. Para quem não sabe, uma pessoa impenitente é alguém que não se arrependeu. Então Jesus disse no versículo 20 algo importante para as cidades que ainda não haviam se arrependido. Ele diz assim: então começou ele a lançar em rosto as cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios, o não se haverem arrependido, dizendo: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muito que se teriam arrependido com saco e com cinza. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, que foste erguida até o céu, serás abatida até o inferno. Porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Eu vos digo, porém, que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. Amém? Veja bem, quando a gente lê os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, a gente vê que por onde Jesus passava, pregando e curando, fazendo sinais, maravilhas, as pessoas iam ficando aquebrantadas. Não todos, claro, mas Jesus estava habituado a, por onde ele passasse, a ver pessoas se convertendo pelas coisas que viam e pelas coisas que ouviam. Vamos dar aqui alguns exemplos. Lembra de Pedro e a pesca maravilhosa? Se você for ler o texto sagrado, diz que quando Pedro viu os barcos cheios e Jesus se aproximou dele, ele disse: Senhor, afasta de mim, porque sou pecador. Ele ficou quebrantado quando ele viu o que Jesus fez e reconheceu quão pecador ele era. A mesma coisa, por exemplo, aconteceu com Zaqueu na semana passada. Quem esteve aqui domingo passado? Lembra? Quando Jesus entrou na casa dele e com certeza pregou ali para os que estavam, ele foi tocado ao ponto de dizer assim: Senhor, eu resolvo dar metade dos meus bens aos pobres, porque ele era uma pessoa materialista, e resolvo restituir 4 vezes mais qualquer pessoa que eu tenha roubado, sem que Jesus tivesse pedido nada. Mas o que ele ouviu de Jesus mexeu com ele de tal maneira que ele não saiu dali a mesma pessoa. Houve uma diferença. A mesma coisa aconteceu com Maria Madalena, quando Jesus livrou ela daquele apedrejamento e disse para ela: vai e não peques mais. Desculpa, Maria Madalena não, a mulher adúltera. Vai e não peques mais. Só isso foi o suficiente para que ela se libertasse daquela vida e se tornasse uma grande mulher de Deus. Então Jesus estava habituado a ver pessoas que, diante do que viam e diante do que ouviam, ficarem diferentes, ficarem arrependidas, se converterem. Mas nessa cidade, ele não viu isso. Ele viu uma indiferença, porque foi a cidade que Jesus mais fez milagres, foi a cidade onde as pessoas dali mais viram sinais e maravilhas, mas foi aonde as pessoas não se arrependeram, não se converteram. Ou seja, houve uma indiferença da parte deles. Eles viram o que os outros não viram, eles ouviram o que os outros, o tanto que os outros não tiveram o privilégio de ouvir, e não se arrependeram. E isso nos faz pensar no que nós vemos hoje, nos dias de hoje. Nós somos a geração de cristãos com mais acesso à palavra de Deus. Eu estava assistindo um documentário na BBC sobre
os missionários lá num país chamado Nepal, um país hindu, fechadíssimo, aonde há o crime do proselitismo, que é considerado crime. Proselitismo significa você induzir uma pessoa a mudar de religião. E é crime inafiançável. Há pessoas que estão ali pregando o evangelho, correndo o risco de serem presas, mas que estão ali ganhando almas, e as pessoas que ouvem aquela palavra ali de uma maneira tão sutil, porque às vezes eles têm que falar meio que discretamente. Eles não podem, por exemplo, se reunir como a gente aqui. Os missionários que ali estão não podem pregar na rádio, na televisão, como nós podemos chegar em casa agora e ouvir uma palavra na rádio, na televisão. Eles não têm aplicação de telemóvel com Bíblia, com estudos para acompanhar, mas uma conversão em massa acontecendo naquele lugar. Pessoas que não têm o que muitos têm, mas que não estão indiferentes ao pouco que têm recebido. E quantas vezes a gente já viu pessoas que receberam tanto. Posso ser sincero para você, pessoal? Já aconteceu comigo, de me iludir, de acontecer no meu ministério, de conhecer situações por onde eu passei, em que Deus deu um grande livramento a uma pessoa que não era convertida ainda. E eu até pensar, poxa, agora o fulano vai se converter, por engano. Mesmo diante de um grande livramento, ele continuou indiferente ao que Jesus fez por ele. Às vezes a gente termina uma reunião, poxa, às vezes aquilo que a gente pregou falou tão forte com a gente mesmo, porque quando eu estou pregando, eu não estou falando só para vocês, porque eu não estou falando o que eu quero falar. Antes de vir aqui, eu orei, Deus, o que o Senhor quer? O que o Senhor quer falar? Não, eu não quero falar o que eu sei, porque o que eu sei não vai mudar as pessoas, mas é o que o Senhor quer falar. E a palavra que me veio foi indiferença. Então, quando a gente prega, a gente está pregando para a gente também. E às vezes acaba a reunião, você pensa assim, poxa vida, agora eu creio que vai haver uma mudança. Que nada. Foi como, por exemplo, na semana passada, nós falamos da sede, não falamos da sede? Você tem que ter sede de Deus. E essa sede é vista na sua maneira de orar. Essa sede é vista na importância, no interesse que você tem em relação a Deus. E aí, quando a gente vai começar a oração após a pregação, gente buscando com a mão no bolso, mal fala, mal abre a boca. Então, a gente se pergunta, meu Deus, por que as pessoas ficam tão indiferentes a pregações, a mensagens que muitos cristãos do passado não tinham acesso, que muita gente no presente, nesses lugares onde as pessoas estão sedentas, não tem acesso, mas ainda assim não se convertem, não se entregam, e são tão indiferentes. Por isso, nós temos que tomar cuidado, porque Jesus afirma que a quem é muito dado, muito será cobrado. E isso é uma coisa que ele deixou bem clara aqui nesse texto, porque no versículo 22, ele diz assim para as pessoas de Corazim e Betsaida, ele disse assim, por isso eu vos digo, que haverá menos rigor para Tiro e Sidom, que foram cidades que foram destruídas por Deus. Haverá menos rigor para aquela cidade, os moradores daquela cidade, no dia do juízo, do que para vós. E ainda disse em relação aos moradores de Cafarnaum, no versículo 24, eu vos digo, porém, o quê? Que haverá menos rigor para os de Sodoma, no dia do juízo, do que para ti. E quer mais? Volta aí, por favor, no capítulo 10. Na missão dos 12 apóstolos, quando Jesus mandou os apóstolos irem de 2 em 2 nas aldeias pregando o evangelho, ele determinou para os discípulos o seguinte, versículo 12, capítulo 10, versículo 12, quando entrardes em alguma casa, saudai, se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz, mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. Se ninguém vos receber, e nem escutar as vossas palavras,
Ou seja, se elas ficarem o quê? Indiferentes ao que vocês vão fazer ali e o que vocês vão pregar, se elas forem indiferentes, o que ele disse? Saindo daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés, porque em verdade vos digo, no dia do juízo, haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Então, o que Jesus disse acerca de Corazim e Betsaida, Cafarnaum, não fica limitado só a eles. Jesus está dizendo, aonde os discípulos fossem e as pessoas forem indiferentes, não se preocupe. Jesus disse para os discípulos, haverá menos rigor para eles do que para aqueles demais, que não ouviram o que eles ouviram, não receberam o que eles receberam, e ainda assim ficaram o quê? Indiferentes. Percebe o que eu quero dizer, sim ou não? Olhe para mim, por favor. O Senhor Jesus não estava dizendo que os pecados de Sodoma e Gomorra eram menores. Olhe para o pastor aqui, por favor. Ele não estava dizendo que os pecados de Sodoma e Gomorra eram menores do que os pecados daquelas pessoas. O que Jesus estava dizendo é que eles não tiveram a chance que os daquela cidade tiveram. E é isso que eu e você temos que pensar. É um privilégio para nós estarmos aqui ouvindo a palavra de Deus. Mas se a gente trata esse privilégio com indiferença, isso será cobrado. Porque diante de tudo que Jesus fez e tem feito, diante de tantos livramentos, diante de tantas oportunidades, diante de tantas mensagens extraordinárias, eu, mesmo consciente de tudo isso, continuar sendo o mesmo homem, cometendo os mesmos erros, me recusando a mudar, essa indiferença pode sair mais caro para mim do que os crimes e pecados cometidos por aquelas pessoas que estão lá fora e não conhecem a palavra de Deus. Quem está entendendo, por favor? Então, o que é que nós temos que fazer diante disso? Nós temos que refletir. Não podemos ser pessoas indiferentes, porque isso desagrada a Deus. Você já passou por uma experiência dessa, de você, não sei, alguém na sua vida, você fazer tanto por uma pessoa, e aquela pessoa, depois de um certo tempo, ela simplesmente olhar para você como se você nunca tivesse feito nada por ela. Não é triste isso? Mas quantas vezes o ser humano faz isso com Deus? Por outro lado, já aconteceu com você, com certeza já aconteceu, de você fazer uma coisa tão pequena por alguém. Você fez uma coisa tão pequena por uma pessoa, e de repente aquela pessoa te retribuiu, foi tão grato por você, e você diz assim, eu fiz tão pouco por ela, mas é uma pessoa que não foi indiferente com o pouco que eu fiz com ela. Entende sim ou não? Então, avaliando a si próprio, diante de tudo, ainda que você seja uma pessoa que diga assim, mas Deus nunca fez grandes coisas na minha vida, não cometa esse erro. Não fale isso, jamais. Porque você não faz ideia de quantos livramentos Deus te dá todos os dias. Você não sabe, porque existem livramentos, existem coisas que Deus faz na vida da gente e fica evidente. Existem coisas que Ele faz que só Ele sabe. Percebe, sim ou não? Então, olhe para mim, por favor. Diante disso, pare e pensa, reflita comigo. Diante de tudo que Jesus fez, por mais simples que possa parecer o que Deus já fez, só em Ele ter perdoado, só em Ele nos ter escolhido, diante de tanta gente aí fora, só em Ele ter dado a vida dEle na cruz por amor a nós, sem nós merecermos. É justo que eu seja indiferente e continue sendo o mesmo homem, a mesma mulher. É justo que diante de tudo que eu ouço todos os domingos, eu não mudar nem isso aqui. É justo que eu continue recebendo tanto e retribuindo a Deus tão pouco. Em Lucas, no capítulo 17, a partir do versículo 11, Jesus fala dos 10 leprosos, né?
E ele diz assim: aconteceu que indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. E levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tenha misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que indo, eles ficaram curados. Olhem para mim, por favor, só para você entender a grandeza do que nós estamos lendo. Porque para a gente poder pegar o espírito, a gente tem que estar no contexto e dentro da cultura daquela época. Os leprosos, eles eram obrigados, não era uma opção, eles eram obrigados a deixar a família e viver numa aldeia só de leprosos, por causa da contaminação. Então, eles tinham que viver numa aldeia só de leprosos, com uma lei que dizia que se o leproso entrasse na cidade, se ele desobedecesse, eu estou com saudade dos meus filhos, vou lá ver os meus filhos, ele era morto apedrejado. Então, por isso, os leprosos clamaram a Jesus de quê? De longe, porque eles sabiam que corriam risco de serem mortos, apedrejados. Era o tempo que eles tinham, a distância que eles tinham para fugir. E o que é que Jesus fez? Jesus desprezou aqueles que a cidade inteira desprezou. Jesus rejeitou aqueles que foram rejeitados por tudo e por todos. Não, o que é que Jesus fez? Tá bom, vocês querem ser curados? Então voltam, podem ir ao sacerdote, se apresentem a eles, porque era o sacerdote quem avaliava se a pessoa tinha lepra ou não, para autorizar eles a entrarem. E está escrito que no caminho que onde eles foram curados. Que maravilha, não é verdade? Quem daria atenção àqueles leprosos? Quem daria ouvidos sequer àqueles leprosos? Ninguém queria chegar perto de um leproso. Quantos de nós éramos leprosos? Quantos de nós éramos desprezados e rejeitados? Mas Jesus nos acolheu. O que aconteceu? Você deve conhecer a história. Um deles, eram quantos? 10. Um deles, vendo que estava são, que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondendo Jesus disse: não foram 10 os limpos? Onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar a glória a Deus, senão esse estrangeiro. Então disse: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Por favor, preste atenção nos detalhes. Jesus fez questão de dizer que aquele homem era samaritano, era estrangeiro, não era judeu, porque os judeus tinham um conhecimento das Escrituras maior do que os samaritanos, do que os judeus. Os judeus tinham visto milagres de Jesus que os outros das outras aldeias, inclusive os samaritanos, não tinham visto. Ou seja, quem voltou foi justamente aquele que menos tinha ouvido, que menos tinha recebido, mas que não foi indiferente diante do que aconteceu na vida dele. Os outros, que tantas coisas ouviram, tantas palavras ouviram, tantos milagres já tinham visto, disseram: eu vou matar saudades da minha família, eu vou procurar emprego novamente, vou voltar à minha vida. Meu problema foi resolvido, já não tenho mais lepra, agora posso voltar para a minha vida de antigamente. Não é o que acontece. Tem alguma semelhança? Você vê alguma semelhança nos dias de hoje? Eu já tenho meu problema resolvido, já consegui o trabalho que eu queria, para que eu vou à igreja como antes? Agora eu estou trabalhando muito, eu já consegui resolver o meu problema, já fui curado, para que eu vou permanecer na igreja, se meu problema já foi resolvido? Indiferença. Mas essa indiferença não passa despercebido, porque Jesus disse: cadê os outros 9? Talvez quem estava com Jesus não percebeu a indiferença, mas Jesus não deixou passar. Ele disse: onde estão os outros 9? Só um voltou para dar glória a Deus, só um não foi indiferente. Então, por isso, temos que tomar cuidado. Não pense, eu e você não podemos pensar
que porque estamos na igreja, porque não fazemos tantas coisas que os outros fazem, que nos faz melhor, que nos garanta a salvação. Porque pode ser que muitos estejam dentro da igreja indiferentes, diante de tudo que têm ouvido, diante de tudo que têm recebido. E eu não estou, por favor, não me leve a mal, eu não estou ameaçando ninguém. Foi Jesus, foi Deus que mandou eu dizer isso. Foi Deus que me tocou a falar isso. Porque essa indiferença pode custar muito caro. Porque um dia, tudo que nós estamos recebendo será nos cobrado. Então, e nesse dia, o que é que você vai poder justificar diante de tudo que Ele fez por você, que não fez por muitas outras pessoas? E você continua a mesma pessoa. Então, por isso, não podemos ser assim. Temos que ser pessoas sensíveis, quebrantadas, que reconheça dia após dia o quanto somos pecadores, o quanto somos falhos e o quanto Deus tem sido misericordioso conosco. Amém? Fiquem de pé, por favor.